Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Luana. Esse é o curso Entrelinhas Cinematográficas. Nesse vídeo eu vou apresentar um pouquinho do projeto para vocês. É um projeto que venho trabalhando, nós, professores, tutores, estamos trabalhando nele no último ano, basicamente. Esse projeto, ele basicamente tem o objetivo de ensinar para vocês, compartilhar com vocês conhecimentos básicos de produção audiovisual. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa produção, essa jornada da produção, desde a sua idealização até a parte de publicação, né, de compartilhamento dessa produção. Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês a parte da significância, né? A importância que esse projeto tem na minha concepção, né? Esse projeto foi criado por mim, mas também estou tendo apoio e ajuda de outros tutores. Bom, a importância basicamente veio de um primeiro contato que eu tive algum tempo atrás com produção audiovisual, com cinema. E nesse primeiro contato eu ponderei, eu analisei o quão é difícil para uma pessoa, principalmente uma pessoa vivendo onde eu vivo, em Ananindeua, região metropolitana de Belém, né, no Pará, como que é difícil para uma pessoa ter acesso e se inserir nesse mercado audiovisual, nesse mercado principalmente de cinema, né? E principalmente, mais ainda, quando se trata de longa-metragem. Tendo em vista esse primeiro contato, eu comecei a analisar essas dificuldades, esses desafios que poderiam surgir, né, na nossa jornada e, portanto, criei esse projeto para tentar trazer para vocês um pouco de como que a gente pode fazer para começar um pouco, sendo eu mesmo uma pessoa que disponha de pouco ou nenhum recurso no começo. Eu quero falar um pouquinho sobre como que vocês podem, com poucos recursos, fazer muita coisa e aprender e criar um portfólio e criar, né, participar de campeonatos, participar de projetos, para que vocês consigam se inserir aos poucos nessa área que é tão nova, digamos assim, principalmente no estado do Pará, ok? Então, como que vai funcionar o curso? Falar um pouquinho para vocês de como que vocês podem ter acesso a essas aulas, ok? Nós vamos ter 18 vídeos de aula, certo? Sendo que os 2 últimos eles vão ser mais um resumo e um desafio. A gente vai criar um desafio para que vocês trabalhem com curta-metragem, que é uma produção mais acessível monetariamente, é uma produção que não exige que você tenha muito investimento, que não exige que você tenha muita experiência, ok? Então, o nosso curso ele vai ser dividido em algumas partes. A gente vai começar com a base, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a história do cinema, sobre a história da literatura também, que é um enfoque do projeto, a gente conseguir entrelaçar essas duas linhas artísticas que são muito conectadas e muito influenciadas uma pela outra desde sempre, né? A gente vai falar um pouquinho também sobre a parte de custo de produção, sobre um orçamento mais alto, um orçamento mais baixo, sobre a parte de materiais, né, de ferramentas, ou seja, câmeras, estabilizadores, microfones, etc. Okay? A gente vai falar também sobre a parte de roteirização, é uma parte que a gente vai focar bastante, porque o processo criativo, a pré-produção, ela é muito importante para fazer uma produção boa. Quando você tem uma idealização, um conceito mais estável, mais concreto, antes de começar a produção, acaba que a produção se torna mais fácil de você flexibilizar também. Nós vamos falar sobre composição, vamos falar sobre roteiro, sobre narrativa, tá? Nós vamos falar também sobre a parte de edição, quais são os softwares, quais são os programas que vocês podem utilizar,
os pagos, os gratuitos, vamos dar essa ênfase para os gratuitos, vamos também ter essa ênfase nos programas gratuitos que tem uma linha de aprendizado, uma curva de aprendizado mais simples, digamos assim, que são mais intuitivos, certo? Esse curso ele vai ser dividido em algumas partes, em algumas áreas. Nós vamos começar com a base, certo? Então, o que é a base? A história do cinema, a história da literatura que está completamente interligada ao cinema e que também é um enfoque no projeto, ok? Nós vamos falar um pouco também sobre a diferença entre curta e longa-metragem, vamos falar sobre a parte orçamentária, então o que é um baixo orçamento, o quanto que você vai precisar investir e quais equipamentos que você vai precisar ter ou alugar ou comprar para que você consiga produzir, certo? Nós vamos falar da pré-produção, que é a parte de composição, alocação, os atores, a parte de som, a parte de idealização com a narrativa, com o roteiro e também nós vamos para a parte de produção. Então, como que você vai conseguir construir essa pré-produção de uma forma bem sólida, ok? Então você precisa de uma base, de uma pré-produção bem sólida, para que na sua produção você tenha uma maior flexibilidade e para que você consiga produzir de forma mais tranquila, para que você tenha um guia na sua cabeça de como que você vai produzir esse curta, esse longa, essa produção audiovisual. Além da parte de produção, nós vamos também falar sobre pós-produção, sobre edição de vídeo, vamos falar sobre alguns softwares, sobre alguns programas, ok? Vamos falar sobre programas pagos, sobre programas gratuitos, vamos também dar uma pequena analisada em curvas de aprendizado, então quais são mais fáceis de começar, quais são mais difíceis, mas ao mesmo tempo talvez tenham mais ferramentas para vocês utilizarem. Após isso, nós vamos também falar um pouco sobre a publicação, lembrando que essa publicação ela pode ser uma publicação unicamente para criar portfólio, ela pode ser uma publicação de algum projeto. Após isso também nós vamos falar sobre a publicação, ela pode ser uma publicação para portfólio, ela pode ser uma publicação para algum tipo de projeto que você esteja fazendo, certo? Após a parte de publicação, nós chegaremos à finalização do curso, onde eu vou falar um pouquinho sobre toda a trajetória que a gente teve até o final e vou fazer um desafio, propor um desafio de curta-metragem para vocês, tá? Lembrando que você não é obrigada, mas nós disponibilizaremos um material e nesse material você terá algumas tarefas, certo? Então, para que você consiga não só colocar em prática o que você vai estar aprendendo, mas também para que você tenha uma noção do que você entendeu, se você conseguiu entender as aulas ou não, tá? Gente, esse projeto ele vai ser um projeto gratuito, vocês vão ter acesso às aulas gratuitamente, porém, vou precisar do nome e do e-mail para enviar o acesso dos vídeos a vocês, ok, gente? Espero que tenham gostado, espero que participem e vejo vocês nos próximos vídeos. Bye, bye!